promotores do gabinete público lá de Seul, estamos falando da Coreia do Sul, indiciaram o presidente afastado da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, pelo crime de insurreição. Se ele for julgado culpado, pode sofrer até pena de morte ou prisão perpétua. O que você acha disso, Liviano? Algumas questões eu penso que precisam ser destacadas, né? As instituições funcionam, a sociedade tem voz, né? Nos últimos 30 anos houve um investimento maciço em educação em período integral, então a sociedade tem ativismo de nível elevado, a sociedade tem a sua voz verbalizada através dos seus representantes e as instituições funcionam. O presidente, ele tentou dar um golpe, ele tentou a lei marcial por estar enfraquecido dentro do Congresso, ao perceber que era uma medida totalmente inadequada do ponto de vista da democracia, ele tentou recuar, mas naquele momento não havia mais volta. A consequência foi absolutamente amarga do seu ponto de vista. 14 dias depois, ele já sofria o impeachment por parte do Congresso, mas não só isso. Ele está preso já há vários dias e ele sofre um processo criminal pelo crime de insurreição. E este crime não dá ao mandatário o direito à imunidade parlamentar. Portanto, o que se pode extrair de tudo isso, Jesus? As instituições na Coreia do Sul funcionam na plenitude. E veja, a Coreia do Sul é um país que, cerca de 30 anos atrás, tinha uma corrupção de níveis equivalentes aos do Brasil. E lá houve um investimento maciço em educação. A Coreia do Sul é um país em que há também corrupção. Nós tivemos lá o escândalo gigantesco de corrupção na Hyundai, na Samsung. Agora, tendo este caso do presidente da Coreia do Sul, nós tivemos a tragédia da queda do avião do Boeing lá na Coreia do Sul. Houve determinação para que o CEO da companhia não saísse do país e as regras são cumpridas. As regras são cumpridas, as instituições são respeitadas e como apontou o Prêmio Nobel de Economia Darren Acemoglu, nós verificamos a evolução, o progresso, a riqueza das nações a partir da força das instituições. As instituições na Coreia do Sul são fortes e temos visto no Brasil, nos últimos anos, o enfraquecimento das instituições. Nós precisamos voltar os olhos para isso, precisamos nos dedicar e trabalhar pelo fortalecimento das instituições. Não podemos permitir que as instituições brasileiras se enfraqueçam. Quando as instituições se enfraquecem, a sociedade perde. Então, essa é a grande lição que nos é transmitida por esses episódios ocorridos na Coreia do Sul. É a minha visão a respeito disso. Liviano, outro tema que a gente separou aqui para abordar neste bate-papo aqui no Brasil Agora é a crítica do deputado federal Mário Frias, PL de São Paulo, ao filme Ainda Estou Aqui. É um filme polêmico porque aborda ditadura e sempre que a gente fala de ditadura no Brasil, a gente desperta polêmica, mexe com as paixões, né? É como a camisa que você está vestindo aí, é como torcida de futebol, né? É um verdadeiro fla-flu aqui no Brasil. E ele pegou uma rabeira aqui e disse o seguinte, que é uma peça de propaganda e desinformação comunista. E por que o comentário de Mário Frias ganha uma relevância no noticiário? Porque sabemos de onde ele veio. Ele é fruto da classe artística, ele conseguiu a sua projeção política como artista, como ator. Diante disso, queria a sua avaliação, Liviano. É lamentável que o senhor Mário Frias emita
uma declaração desta natureza. É lamentável porque o filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, com a brilhante Fernanda Torres, com aquela participação da nossa gigante Fernanda Montenegro, que nos momentos finais do filme, sem dizer nada, ela fala muito com os olhos. Esse filme que entra para a história do cinema brasileiro, ele nos honra porque, historicamente, a Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro, o Brasil inteiro se emocionou e reverenciou essa conquista do cinema brasileiro e agora está na disputa por 3 estatuetas: melhor filme internacional, melhor filme e melhor atriz, com a nossa querida Fernanda Torres. Portanto, é lamentável que haja esse tipo de comentário. Todos nós sabemos o que ocorreu no Brasil de 1964 a 1985. Todos nós sabemos, os livros de história que têm compromisso com a verdade, eles apontam o que ocorreu no Brasil. O Brasil viveu uma ditadura militar. O Brasil viveu um momento em que as garantias fundamentais foram suprimidas, o Brasil foi governado pelos militares, muitas pessoas foram mortas pela ditadura, muitas pessoas desapareceram. O caso de Rubens Paiva é um desses casos icônicos, assim como o caso de Vladimir Herzog. Herzog compareceu ao doicode para prestar informações e depois a ditadura montou aquela cena farsesca em que ele estava supostamente enforcado pela própria gravata. Depois se descobriu que aquilo tudo era mentiroso. Herzog, que era diretor de jornalismo da TV Cultura. E Rubens Paiva, da mesma maneira, foi arrancado da sua família e morto pela ditadura. Eles são 2 símbolos dos abusos, dos assassinatos cometidos pelo Estado brasileiro, né? Dizer diferente disto, Jesus, é o negacionismo do arbítrio, né? O Brasil vive tempos dos diversos negacionismos. Nós tivemos o negacionismo da pandemia, o negacionismo da vacina, e agora essa declaração, para mim, representa o negacionismo da história, da violação aos direitos humanos. É muito triste. Eu soube, inclusive, Jesus, que houve pessoas, me contaram isso, houve pessoas que estiveram no cinema assistindo este filme e saíram do cinema no meio do filme, vociferando, dizendo: não, 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 isto não aconteceu. Todos nós sabemos o que aconteceu, sim. Que o senhor Mário Frias vá conversar com as famílias dos desaparecidos, das pessoas que desapareceram durante a ditadura, das pessoas mortas. Todos nós sabemos, sim, o que aconteceu. Que os direitos fundamentais foram suprimidos, que houve abuso, que houve arbítrio, e mais do que isso, os militares, os responsáveis por todo esse arbítrio nunca foram julgados, porque houve anistia no Brasil, diferentemente da nossa vizinha Argentina, em que estes crimes todos cometidos pelo Estado, esse abuso todo, foi objeto de julgamento. O senhor Jorge Rafael Videla, por exemplo, ele cumpriu pena em presídio comum, como os demais presos. Ele e tantos outros que cometeram esses assassinatos, esses crimes contra os direitos humanos. Então, este comentário do Mário Frias, ele é um comentário absurdo, né? Totalmente divorciado da realidade dos fatos, lamentável, né? O filme Ainda Estou Aqui é belíssimo e todos nós torceremos no dia da realização da premiação do Oscar, me parece, será dia 8 de março, para que conquistemos essas históricas estatuetas, melhor filme internacional e melhor atriz com a Fernanda Torres. Não será uma disputa fácil, há grandes produções aí concorrendo, mas não éramos os favoritos e ganhamos o Globo de Ouro com a nossa querida Fernanda Torres. Vamos ver o que vai
acontecer. Lamentáveis as declarações do senhor Mário Frias, totalmente divorciadas da realidade dos fatos. Quem conhece a história do Brasil sabe muito bem do que estamos falando aqui. Liviano, outro assunto que a gente separou aqui. A moeda Trump é um meme coin, estamos numa fase de alta dos meme coins, criptoativos, e essa moeda meme, lançada pelo próprio presidente Donald Trump, ainda quando presidente eleito, ultrapassou recentemente a capitalização de mercado de 5 bilhões de dólares, 34 bilhões de reais, né? Mostrando aí que ele está entrando com os dois pés, né, nesse mundo, nesse universo dos criptoativos, das criptomoedas e produtos de consumo. Como é que você interpreta esse fato, Liviano? Pois é, o mundo, nesses últimos dias, Jesus, eu não estive aqui na semana passada, estava nesse intervalo de férias, mas o mundo, nesses últimos dias, debateu muito dois assuntos cruciais que tomaram conta do debate público. Um foi a posse do presidente Donald Trump, na nação mais poderosa do mundo, Estados Unidos, e essa questão desta moeda, dessa criptomoeda dele, que já movimentou muito o mercado, e também a questão do acordo, do cessar-fogo na faixa de Gaza. Foram assuntos que movimentaram muito o debate público. Em relação a essa questão das criptomoedas, que vem com a tarja, com a marca Donald Trump, é muito importante nós ficarmos atentos em relação a isso. Primeiro porque esta realidade das criptomoedas, dos criptoativos, elas navegam em águas muito inseguras, sem regulação, sujeitas a flutuações da especulação. Então, isso me preocupa muito, e esses números de magnitude bilionária, isso é extremamente preocupante, especialmente porque Donald Trump é um indivíduo que se nutriu ao longo da sua campanha, como a Kamala Harris, das fake news, da desinformação como método político. Isso foi apontado publicamente, e não podemos nos esquecer que Donald Trump é um indivíduo que já foi condenado em 34 processos criminais por falsificações, por estupro, por corrupção, né? Não se pode simplesmente fingir que esses fatos não ocorreram. Os americanos escolheram Donald Trump para ser o seu mandatário, mas não se pode simplesmente fingir que isso não ocorreu. E logo no início do seu mandato, ele anistiou e colocou em liberdade 1.600 pessoas responsáveis pela invasão ao Capitólio, e uma pesquisa da Reuters Ipsos já mostra que os americanos, 58%, reprovaram estes atos de Donald Trump. Em relação às medidas restritivas no âmbito da imigração, 46% apenas aprovaram. Portanto, já na largada, estas medidas não contam com a maioria da aprovação do próprio povo americano que o elegeu. Inclusive, segundo essa pesquisa, Donald Trump teria o apoio de 47%. Portanto, um país polarizado. Eu quero aproveitar a palavra agora para falar ligeiramente sobre a questão do acordo de paz. Aliás, hoje é o Dia Mundial em memória às vítimas do Holocausto, né? Não se pode deixar de fazer esse registro num mundo em que o genocídio vai se flexibilizando, vai se naturalizando, banalizando. Isso não pode acontecer, né? E tomara que esse acordo de paz, de fato, ele seja cumprido, tomara que não seja apenas algo simbólico que evolua a libertação dos reféns, e que nós caminhemos de fato para um processo de paz, porque muitas vidas foram perdidas, iniciando-se pelos atos covardes do Hamas, e depois com uma reação muito
forte e, a meu ver, desproporcional por parte de Netanyahu, mas que se registre que hoje é o Dia Internacional em memória às vítimas do Holocausto, algo ignominioso na história da humanidade. Roberto Liviano, nosso titular das segundas-feiras aqui no Brasil Agora, sempre abordando temas relevantes que têm relação direta ou indireta com a corrupção, aqui representando o Instituto Não Aceito Corrupção. Meu amigo, muito obrigado pela participação mais uma vez, uma ótima semana, excelente segunda-feira. Para todos nós, e quero me despedir convidando todos e todas que nos acompanham a participar, a conhecer o 5º Prêmio INAC de Integridade. São 7 categorias: academia, tecnologia e inovação, experiência profissional, boas práticas de governança, jornalismo investigativo, jornalismo local, integridade no esporte. www.premioinacdeintegridade.com.br. Participe e contribua para que tenhamos um país mais íntegro, menos corrupto. Estamos juntos. Um forte abraço, uma ótima semana. Até mais.